Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Isso está em Provérbios 7, versículo 1. Aqui é um conselho muito especial não só para filhos, né? Mas para todos nós, obedecer a palavra e no íntimo guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos são os 10 que a gente conhece, mas eles são toda a palavra de Deus que nos orienta também. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós queremos dar uma saudação muito especial para você que está na telinha, às 3 da manhã, vendo a repetição do programa do dia anterior, ou às 6 da manhã, com o programa inédito. Queremos agradecer a sua audiência, porque temos sabido aqui pelas pesquisas que tem muita gente assistindo, especialmente no horário da madrugada. Isso aí é comovente até. Também o nosso abraço para você que está no YouTube, a nossa grande família do Reavivados. Nós já temos mais de 400 mil pessoas que estão nos acompanhando aí todos os dias. Nós temos os pedidos de oração, algum comentário, alguma palavra de motivação e a gente fica muito feliz. Se você ainda não tem ou não está inscrito no nosso canal no YouTube, é muito simples, basta acessá-lo aqui, Reavivados por Sua Palavra NT, fazer ali a sua inscrição, clicar no sininho para receber as novidades e copiar o link para enviar para os seus amigos. Tem muita gente fazendo isso, muita gente que nos encontra e diz, olha, eu estou copiando e mandando para os meus amigos. A gente fica feliz com isso. Também estamos no NT Play e estamos para você ouvir no carro, né, no Spotify, no Deezer. Que beleza, né? Tantas possibilidades. Deixa eu desligar aqui o som do meu computador, beleza? Tantas possibilidades para poder ver, ouvir o programa Reavivados por Sua Palavra. O importante é ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós temos aqui um grupo de pessoas muito especiais, são os Anjos da Esperança. Temos um número telefônico aqui, se você ainda não é um Anjo da Esperança e deseja ter algumas informações para ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, e esse é o nosso grande propósito, com programas os mais variados, né, para crianças, para jovens, musicais, programas sobre saúde mental, entrevistas, motivação. Essa rádio, TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos nos ajudam muito a cumprir a nossa missão. E eu quero oferecer também, em nome dos Anjos da Esperança, para você, da Rede Novo Tempo, este curso bíblico, um novo curso bíblico, né, Marcadas pela Fé. São 8 histórias de 8 mulheres da Bíblia. É um material inspirador, não é feito só para mulheres, é feito para toda a família, para você que quer ter um pouco mais de conhecimento e vale a pena. Marcadas pela Fé. Nós precisamos estar marcados pela fé. Este é um outro número telefônico, você entra em contato e a gente envia para você esse material. Também podemos oferecer para você, olha quanta coisa, né? Através do celular, no WhatsApp, você pode pedir o curso Espiritualidade ou Vida Espiritual. É um curso bacana, é um outro número telefônico aqui, você entra em contato e já começa lá no WhatsApp a escrever e obter as respostas, as perguntas, aliás, responder, e muito gostoso e rápido. Eu fiz o curso, vale a pena, você pode fazer em qualquer lugar. Bom, estamos nesse desenvolvimento, né? Nos capítulos 15 e 16, quando a luz se apaga. Quem é essa luz? É Sansão. A luz de Sansão vai apagando, os propósitos que Deus tinha para com ele vão também se esvaindo e, lamentavelmente, ele é pego. E no capítulo de hoje, como ele foi pego, qual era o seu ponto fraco e como ele morreu. Então, não saia daí, a gente volta já com o capítulo 16. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E eu fico muito contente ao encontrar pessoas que evidentemente nos acompanham, né? Temos o seu José, que trabalha lá no edifício onde eu moro,
Um grande abraço para você. Ele estuda a Bíblia diariamente, sempre faz um comentáriozinho. Que legal, que Deus possa lhe abençoar nesses estudos da palavra. Mas é bom quando a gente ouve essas pessoas, né, entra em contato e diz, olha, pastor, estou gostando de estudar a Bíblia nessa sequência. Escolha um método para estudar a Bíblia. Esse é o método que estamos oferecendo para você e que a TV Novo Tempo lhe apresenta, a rádio também. Eu não faço da rádio, é um outro colega, mas para estudarmos, para buscarmos a Bíblia a cada dia. A Bíblia transforma os corações, tenha certeza disso. Então aqui no capítulo 16, uma continuidade do 15, né? A luz vai se apagando, a luz vai se apagando, a luz de Sansão. Tantos planos, tantas coisas boas Deus tinha para com ele. E ele fez algumas coisas importantes, né? Foi 20 anos juiz sobre Israel. Mas a gente acaba conhecendo aí os detalhes da vida de Sansão. É bem complicado quando você diz assim, ou pode ouvir, né, de um filho, de alguém, aí eu quero ser que nem Sansão, né? É meio complicado, né? Porque ele teve aquela fase péssima, não é? Aquilo que lhe agradava os sentimentos, os sentidos eram mais aflorados, sentidos físicos, né? Sensuais, eram mais aflorados do que os espirituais, infelizmente. Foi dedicado, nasceu de uma maneira maravilhosa, foi dedicado, o seu cabelo não se cortava, não bebia bebida forte, até que quando jovem, já juiz de Israel, começou a se afastar um pouquinho desse caminho. Então, muitas vezes, os pais, né, olhamos para filhos que estão assim um pouco desviados do caminho do Senhor e ficamos tentando ver onde é que nós erramos. Alguma coisa pode ser que nós tenhamos feito de errado, sim, mas a culpa, não podemos atrair a culpa para nós. Cada um toma uma decisão na vida. Cada um chega a um ponto de escolher os caminhos e Sansão escolheu esse péssimo caminho. Nós vimos aqui a vingança por seu casamento arruinado, né? Ele visitava a esposa. É interessante que a gente encontra alguns casais assim hoje. Ela mora num lugar, ele mora no outro lugar e de vez em quando ele vai para lá, ela vem para cá. Então é bem interessante esse tipo de vida moderna, né? E Sansão já estava fazendo moda com isso. O seu casamento já estava arruinado, ele vai lá buscar ter um momento de prazer com a sua esposa, viaja, e o seu pai, vendo que ele não dava muita atenção para ela, a deu para uma outra pessoa, para um outro homem. E quando ele foi buscar a esposa, ele disse, não, leva agora a mais nova. E ele não admitiu isso, colocou 300 raposas lá, como você viu. Os homens foram lá e mataram o seu sogro e a nova esposa, e ele ficou com mais raiva ainda e matou uma quantidade de filisteus. Depois aí Sansão se defende usando uma tática com os de Judá e também fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Era uma coisa assim impressionante, né? E agora nesse capítulo Sansão expõe-se à tentação. Há um perigo muito grande na vida quando você busca a tentação. Você sabe que aquele caminho é ruim. Uma pessoa que está deixando o álcool, né, os alcoólicos anônimos fazem um trabalho extraordinário. E é sempre aquela ideia, né? Eu estou livre mais um dia, mais uma hora, mais um minuto, e eu serei sempre alcoólico. Eu venço cada dia. Então, quando a pessoa ela começa a achar que ela está bem, ela começa a voltar aos ambientes que frequentava e onde tem bebida, onde tem aquilo que lhe afetava, isso daí é se expor à tentação, não é? É se expor à tentação. Aqui Sansão se expõe à tentação, ele viaja 65 quilômetros para Gaza, que era uma cidade portuária. Geralmente as cidades portuárias, cidades turísticas assim, em volta de um porto, do mar, etc., são promíscuas, né? Têm a tendência de serem mais promíscuas. Quanto mais marinheiros e tal, viajantes, turistas, gente que vai e vem, acaba sendo um comércio rentável, né? Podemos dizer assim, mas não é um bom lugar. Se você se expõe ao pecado, se você vai a lugares onde as pessoas usam drogas não lícitas e até lícitas, mas se você vai nesses lugares, você se expõe. Se você vai fazer um trabalho no prostíbulo, né? Eu vou lá no prostíbulo, geralmente
isso é feito por senhoras e até mais velhas, é o que tem dado certo, né? Eu vou me expor ali à tentação. Sansão fez exatamente isso ali. Sansão foi a Gaza, diz o verso 1, e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Pronto, foi lá, de boa. Apesar que lá onde ele morava, havia também prostitutas. Ele não precisaria viajar 65 quilômetros para arrumar uma prostituta. Ele tinha outras coisas para fazer ali, imagina. Não são mencionadas aqui. Mas aí os moradores dali o cercaram, ficaram escondidos e estavam esperando o momento para dar cabo a ele. O verso 2 fala sobre isso, né? Sansão esteve deitado até a meia-noite, levantou-se, pegou as portas da cidade com os ferrolhos e tudo, arrancou tudo aquilo, levou para cima e colocou fogo. Quer dizer, ele sempre estava um passo na frente de todos aqueles que queriam destruir sua vida. Mas ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar que não lhe dava a prosperidade espiritual. E agora o verso 4 conta que ele trai a si mesmo. Ele acaba se encantando, e vejam bem as palavras usadas aqui pelo autor. Depois disso, verso 4, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ele vai novamente numa região bastante complicada, bem na divisa com os filisteus. E havia pessoas ali que estavam fechadas com os filisteus. Ele encontrou uma mulher interesseira. Aqui ela não é chamada de prostituta em nenhum lugar, mas ela devia saber fazer bem esse trabalho. Talvez alguma prostituta de classe, eu não sei bem aqui exatamente como chamá-la, mas aqui sempre diz uma mulher chamada Dalila. A gente não sabe bem o significado desse nome Dalila, não tem muitas comparações, mas eu faria uma comparação de Dalila com Judas. Judas foi o traidor, né? Judas foi aquele que traiu Jesus, andando com ele, comendo com ele, traiu a Jesus. Talvez ele estivesse pensando assim, bom, se eu adiantar os passos, Jesus vai se mostrar aqui, vai tomar o reino, né? De alguma forma. Aqui estava uma mulher interesseira. E os filisteus, os príncipes dos filisteus, 5 príncipes a buscaram e disse assim, persuade-o e vê em que consiste a sua força. E cada um tem um preço, eu ouvi essa frase esses dias aí, cada um tem um preço, cada um tem um preço. E esses príncipes deram 1.100 ciclos de prata, cada um 5.500 ciclos de prata, é o que dava para comprar 275 escravos, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Cada um tem seu preço? Bom, depende, né? Depende quanto você acha que você vale, depende. Se você olha para a cruz, você tem um preço enorme e foi pago por você. Mas se você acha que mentindo, que roubando, sendo desonesto para ganhar X, mentir em relação a alguém, ali um processo, tal, para ganhar Y, aí você tem um preço. E eu acho que mesmo olhando 275 escravos, o preço dela era bem barato. Era bem barato. A gente não pode se vender por nada, nós temos um preço muito alto. A gente tem que ter a consciência, né, que nada vale mais do que a nossa vida, do que a nossa reputação, do que a nossa honestidade. Bom, onde está o seu ponto fraco, né? Aqui os filisteus disseram, busque o ponto fraco dele, onde a gente pode atacar ou poderá atacá-lo e destruí-lo e dessa maneira acabar com a sua força e com a sua função. Bom, ok. E ele começou a visitá-la. Aqui há 4 momentos em que Sansão visita Dalila. Muita gente acha que essas 4 atitudes aconteceram numa noite. O mais provável é que isso tenha acontecido em várias noites, pelo menos 4 noites aqui. Ela vai até Sansão e diz assim, olha, me declara, verso 6, assim, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Bom, eu acho que ela deve ter falado muito da sua postura, do seu tamanho, da sua força, elogiado bastante a sua beleza, o seu encanto. E como é que você tem essa força?
Que pergunta mais maluca. Como é que alguém pode fazer para que você perca essa força? Só nesse momento, Sansão já deveria estar preocupado. Ele já não era mais nazireu, nós vimos lá atrás, né? O nazireu tinha um cabelo grande, ele ainda tinha um cabelo grande. Mas ele bebia bebida alcoólica. Ele não estava isento da prostituição. E ele fazia esse mal tremendo. Então, o seu pacto como nazireu já tinha caído por terra. Mas manteve o cabelo. A força não estava no cabelo, a força estava em Deus. Não é? Mas esse cabelo era um símbolo, era a única coisa que o ligava ao voto de nazireu. A única coisa era o cabelo comprido, porque a sua atitude já era totalmente contrária a este voto que ele havia feito. E esses quatro momentos em que Dalila o recebe, perfumada, o envolve, o seduz, e lhe pergunta nessas 4 vezes, o que é que você tem como segredo e como alguém pode amarrá-lo, alguma coisa. Então ele começa dizendo assim, 7 tendões frescos, pedaços de couro, alguns acham que é uma tripa de animal, que eles faziam algumas amarras e tal, mas 7 tendões frescos, ainda não secos, pode ser couro também, né? Então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Aí os príncipes viram isso, trouxeram os tendões, é tempo, né? Vai, faz o tendão, volta, ele o amarrou e estava no seu quarto, aqueles homens escondidos, eles não apareceram, estavam esperando um momento de fraqueza e de repente ela grita. Ela vai gritar isso daqui nos 3 primeiros encontros, nesses 3 primeiros encontros. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele acorda e arrebenta esse feixe, esse tendão fresco. E ela fica assim, mas você está mentindo para mim? Está zombando de mim? Você falou mentira? Me fala aí, o que você tem? Não é? E ele disse, se me amarrarem bem com cordas novas, verso 11, com que se não tenha feito nenhuma obra, então eu vou ficar enfraquecido. Ela grita de novo, os filisteus vêm sobre ti. E ele arrebenta tudo, né? Mas como você está me enganando ainda? E aí vem a terceira. Se teceres 7 tranças da minha cabeça com urdidura de tela, e se firmares com pino de tear, então, esse é o verso 13, né? Enfraquecerei você como qualquer homem, etc e tal. O cabelo dele era tão grande que ela colocou dentro de um tear, enquanto ele dormia. Dormia bêbado, não tinha nenhuma dúvida. Como é que ela podia fazer as coisas com ele acordado? Ele estava bêbado, ela colocou o cabelo em cima do tear e começou a passar aquele pino para fazer do seu cabelo um tecido. E ela grita de novo, verso 14, os filisteus vêm sobre ti. Ele arrebentou tudo ali, não tinha jeito. Mais uma visita. E ela diz assim, você não me ama mesmo, você não me ama, você está zombando de mim. E ela sabia seduzi-lo. E ele disse, o cabelo é a única coisa que me liga ao voto de nazireu. Então nunca subiu navalha, verso 17, a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier raspá-la, eu perco a minha força. Era a única coisa que eu ligava a Deus. Então, supõe-se que era aquilo que ele estava fazendo a sua força. Ele dormiu nos joelhos dela, diz aqui, no colo dela, vieram os filisteus, cortaram o cabelo e ele perdeu a sua força. Foi preso, olhos furados, queimados talvez, ou cortados. Teve que trabalhar com um moinho ali, e finalmente o levaram para uma festa do rei Dagon, que era um deus metade homem, metade peixe, é o que se tem ideia, né? Então ele pediu que ficasse perto de algumas colunas, e ele pediu a Deus que lhe desse forças para derrubar as colunas. Havia alpendres em cima com a população, as pessoas mais pobres, embaixo os príncipes, filisteus, e todos zombavam dele. E aquilo caiu
assim, e ele morreu também, vieram lá os seus parentes e levaram o seu corpo. Uma história triste, a luz se apaga, a luz se apaga. A gente não deve buscar lugares que nos afastam de Deus. A gente deve ter mais ligações do que uma apenas com Deus. Meus pais são cristãos, ótimo, então minha família é cristã, isso não importa. Eu tenho que ter uma ligação interna com Deus. O cabelo dele não era uma ligação dele, assim, não, se eu mantiver isso aqui, eu ainda sou de Deus. Ele ainda diz aqui, né, eu sou dedicado a Deus. Não, já estava longe de Deus. Mas na sua morte ele matou mais gente do que em toda a sua vida. É um momento bastante complicado e difícil. E eu espero que você não tenha um preço para ser vendido. Eu espero que você faça as melhores escolhas da sua vida. Comece orando e pedindo a Deus isso. E que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração, Pai querido. Derramamos sobre Ti agora os nossos anseios e nós queremos fugir da tentação. Que o Senhor nos ajude, nos dê forças para isso. Que através da oração diária, do estudo da palavra e do testemunho, possamos ter uma vida robusta, uma vida de fé robusta diante do Senhor. E nos mantermos ligados não pelo cabelo, não pela força, mas ligados pelo coração. Em nome de Jesus. Amém. A gente termina por aqui. Amanhã é o capítulo 17 de Juízes. Espero você. Toda religião é recheada de símbolos. Os símbolos são elementos que nos remetem a algo maior. Por exemplo, imagine o crucifixo. Ele é um símbolo criado para nos lembrar da morte de Cristo na cruz. Porém, existe um erro muito comum, que é valorizar o símbolo acima do simbolismo. Retomando o exemplo anterior, infelizmente existem pessoas que valorizam mais o símbolo do crucifixo do que o que ele simboliza. Estas se esquecem que o poder para salvar não está no símbolo, mas no que ele está representando, ou seja, o Cristo crucificado. Interessante que algo semelhante aconteceu na vida de Sansão. Desde o seu nascimento, Deus o escolheu para ser o libertador do seu povo, dando-lhe uma força sobrenatural para se vencer seus inimigos. Um símbolo do compromisso entre Deus e Sansão era seu cabelo. Para que Sansão não perdesse sua força, ele nunca deveria cortar seus cabelos. Porém, o que Sansão se esqueceu ao longo de sua trajetória é que seu cabelo era apenas um símbolo de obediência. A fonte da força era Deus. No capítulo 16 do livro de Juízes, percebemos que Sansão se esqueceu do simbolismo. A narrativa conta que Dalila, a nova mulher de Sansão, recebeu uma proposta dos chefes dos filisteus. Ela ganharia deles uma grande quantia em dinheiro se descobrisse a fonte da força de Sansão. Ela então tentou a primeira vez, mas não conseguiu. Tentou a segunda vez e novamente não conseguiu. Até que, na terceira tentativa, Sansão contou seu segredo. No verso 17 lemos: Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão foi preso, teve seus olhos furados e foi escravizado pelos filisteus. Um homem nascido para ser grande foi reduzido à vida de um animal. Porém, no fundo do poço, Sansão se lembrou da fonte verdadeira de sua força em uma festa que os filisteus organizaram para o deus pagão chamado Dagom. Trouxeram Sansão para humilhá-lo publicamente. Neste contexto, encontramos a última oração de Sansão, na qual ele pede forças a Deus. E mesmo o cabelo de Sansão não estando grande, a força voltou, e ele sozinho conseguiu derrubar um prédio onde todos estavam reunidos, matando assim seus inimigos e morrendo com eles como um herói. Embora ele tenha derrotado os inimigos, é uma pena que Sansão demorou tanto para se lembrar que o poder verdadeiro não vinha de símbolos ou amuletos religiosos. O Deus Criador era sua verdadeira fonte de poder. E sabe, este mesmo Deus ainda é a única fonte onde podemos encontrar a força que precisamos para sermos vitoriosos sobre os inimigos que se levantam contra nós.